Mesmo estando interligados e integrados no mesmo transtorno, a despersonalização e a desrealização não são exatamente o mesmo. Vamos entender melhor a diferença entre a despersonalização e a desrealização? Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo. O transtorno de despersonalização e desrealização faz parte dos transtornos dissociativos. Dissociação significa separação, desconexão, que são características evidentes neste grupo de transtornos. O que ocorre é como se não existisse integração a nível dos processos mentais, ou seja, há ali uma falha. Nós, praticamente de uma forma automática, interligamos, por exemplo, as nossas memórias, os nossos pensamentos com as nossas sensações, percepções, o entendimento do que se passa no mundo à nossa volta, a consciência de nós mesmos e dos outros, a nossa identidade, emoções e os nossos comportamentos. Mas alguém que se enquadre dentro de algum dos transtornos dissociativos experiencia frequentemente e com prejuízo para as diversas áreas da vida e o cotidiano falhas a nível da interligação de dois ou mais processos mentais, resultando, por exemplo, em perdas de memória de informações importantes, que vão além de esquecimentos comuns, alterações a nível da personalidade, podendo existir dois ou mais estados de personalidade distintos, alterações a nível do afeto e nos comportamentos, entre outros. Mas é importante frisar que estamos a falar de experiências frequentes e com prejuízo para as atividades cotidianas. Isto porque todos nós já experimentámos ou iremos experimentar algum episódio dissociativo ao longo da nossa vida. Por exemplo, em alturas mais estressantes em que estamos com problemas graves, pode ser normal em uma ou outra situação caminharmos e não nos lembrarmos da maior parte do percurso, nem sabemos bem como chegámos ao nosso destino, ou passarmos por uma experiência sentida como traumática e nem nos lembrarmos da maior parte do que se passou. Nos casos específicos de despersonalização e desrealização, o que muitas vezes é sentido e descrito é uma sensação de se estar excluído, afastado de si próprio e do mundo. A despersonalização é marcada por sentimentos de desconexão consigo próprio, sentir-se desligado do seu próprio corpo, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Em muitas situações é como se a pessoa sentisse que se observa a si própria fora do seu corpo, como se tudo fosse um sonho e não a sua própria vida. Algumas pessoas também descrevem que se sentem como um robô que não controla os seus próprios pensamentos e ações. Nas situações de desrealização, existe também um sentimento de desconexão, mas com o ambiente ao redor, com as outras pessoas e objetos, como se tudo fosse irreal. A pessoa sente uma barreira invisível, como se tudo estivesse desfocado, distorcido, nublado, ou como se a pessoa vivesse através de um vidro onde tudo parece demasiado grande ou demasiado pequeno, os sons parecem distorcidos e o tempo parece não passar da mesma forma. É importante fazermos esta distinção porque a despersonalização e a desrealização podem ocorrer em simultâneo, mas também de forma isolada. Portanto, em certas situações, uma pessoa pode sentir-se desconectada com o mundo que a rodeia, mas não consigo próprio ou ao contrário. Mas em nenhuma situação há perda de contacto com a realidade, ou seja, a pessoa sabe que o que vê e ouve não é real. Outro aspecto a ressaltar é que a despersonalização e a desrealização também podem ocorrer como sintomas em outros transtornos mentais, como transtornos do humor, como a depressão, por exemplo, na esquizofrenia e em transtornos de ansiedade. Nós temos outro vídeo no nosso canal sobre o transtorno de despersonalização e desrealização. Deixamos o link na descrição para quem tenha curiosidade. Quanto a este vídeo, se gostaram, deixem o vosso like e se quiserem seguir o nosso trabalho e verem mais vídeos como este, subscrevam o nosso canal. Neste vídeo ficamos por aqui e vemo-nos no próximo.